Pessoal, sou eu, Fernando Ferrari, mais uma vez, aqui do blog Qualidade e Produtividade. Hoje nós vamos falar aqui nessa videoaula sobre linearidade, né? Estudos de linearidade e viés, tá? No último vídeo que eu postei aqui no meu canal, a gente fez o estudo de bias, né? De viés. Porém, existe ainda um complemento, né? Que a gente pode fazer aqui nesse tipo de estudo, onde você não tem só uma característica de dimensão, né? Pode acontecer de você ter a necessidade de utilizar o mesmo instrumento de medição para diferentes tamanhos, né? De peças que você quer medir, tá? Então nesse tipo de estudo aqui, linearidade e viés, você vai estudar como o erro se propaga ao longo da sua amplitude de medição, né? Então você aqui no blog tem um estudo de caso, por exemplo, ó, né? E você fabrica peças, né, no seguinte diâmetro: 10 milímetros, 20 milímetros, 50 e 100 milímetros, tá? E utiliza paquímetros, né? São instrumentos de medição aí para determinar o diâmetro dessas peças aí, tá? E você quer saber, por exemplo, se eu utilizando peças de 20 milímetros, né? Qual é o erro de leitura você tem, né? E à medida que você aumenta o tamanho das peças, né? Você varia o tamanho das peças que estão sendo medidas, se esse erro se comporta de maneira linear ou se ele propaga algum erro ao longo da cadeia aqui, né, de peças que você mede. Então, esse tipo de estudo, ele na verdade nos diz um pouco a respeito de como estudar o comportamento do instrumento, não só em um tamanho fixo de peças, tá? Mas ao longo de todo a minha amplitude de medições, tá? Então é muito interessante também a gente ter noção disso aí. Aqui na página vocês vão encontrar os dados que eu vou usar aqui para gerar esse estudo no Minitab, tá? Então, como é que você monta aqui uma planilha de estudo para esses casos aqui? No estudo de instrumento do tipo 1, a gente pegou lá uma peça de tamanho fixo, né? Tamanho de referência fixo, e fez diversas medições, né? Eram 50 medições, se não me engano. Nesse caso aqui, a gente vai fazer várias medições de diferentes tamanhos, ó. Tamanho aqui, por exemplo, de 10, de 20, né? Peças de 50 e de 100 milímetros. Tá? Então, como no estudo de instrumento do tipo 1, eu preciso ter peças de referências aqui com as medidas conhecidas, né? Então, eu tenho uma peça aqui, por exemplo, com a medida de referência de 10 milímetros, outra de 20 e assim sucessivamente até 100 milímetros, tá? Então, eu quero saber qual é o erro que eu incorro, né? Que eu injeto no sistema quando eu faço medições em diferentes ordens de grandeza aqui, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, 5 leituras, né? Nesse exemplo aqui eu tenho 5 leituras em cada uma das peças, tá? Então na peça de 10 milímetros eu fiz 5 medições, na peça de 20 milímetros eu fiz 5 medições também, e assim sucessivamente. Aqui na coluna Part Number eu chamei aqui em inglês de a menor possível, uma peça pequena, média e grande, tá? A maior de todas aí, largest. Então, com esses dados dessa forma aqui, a gente consegue estudar como é que o instrumento vai se comportar, né? Se eu variar aqui o tamanho da minha referência, se o erro se mantém o mesmo ou se o erro se propaga de uma maneira linear aí durante o processo de medição, tá? Então, para realizar esse tipo de estudo aqui, deixa eu só ajeitar a janela aqui, você vem aqui na janela Stat, Quality Tools, Gauge Study, e aí vem essa opção aqui, ó, Gauge Linearity and Bias Study. Tá? Então é um estudo de linearidade e viés, tá? Então vamos lá, você que dá clica lá. A primeira informação que o Minitab solicita aqui pra gente, ó, é quais são os part numbers, né? Qual coluna se refere ao part number que eu vou medir. Então eu vou colocar aqui a coluna C2, né? Na verdade não é um part number, é uma descrição aqui do tamanho da peça, mas você pode preencher com os part numbers aí que você tem no seu processo.
A segunda informação que ele pergunta aqui é quais são os valores de referência. Onde estão, em qual coluna estão os valores de referência. Então está aqui no C1. Né? Opa, vou dar um duplo clique aqui, deixa aqui a coluna ref, né? A coluna C1. E onde estão os dados aqui, a terceira opção que ele pergunta é onde estão os dados das medições, né? Então estão aqui na coluna C3, vou usar aqui a coluna C3, ó, tá? Se você desejar, tá? Você pode incluir aqui, se você tiver de estudos que foram realizados aí previamente, qual é o desvio padrão histórico, né? O desvio padrão da população aí. É o tipo de informação que geralmente você tem quando o processo já está rodando há um bom tempo. Tá? Então vamos preencher esses três campos aqui. Vamos clicar aqui em OK. E ele vai gerar aqui na tela para a gente um estudo, né, um relatório aqui, de como as minhas medições se comportam ao longo do tamanho das minhas peças. Tá? Então esse gráfico aqui ele tem a escala aqui no eixo vertical, qual é o bias, né? Qual é o erro de cada leitura em relação à minha referência. Então, por exemplo, peças de 10 milímetros que mediram 10 de alguma coisa, ó. Então eu tenho aqui bias é igual a 1, né? Numa peça de referência 20, então é 21. Essa é uma leitura 21. Se a gente for aqui na planilha, ó, a gente vai encontrar aqui uma leitura, ó, tá aqui, uma leitura 21, tá vendo? Então note que ele plota aqui, nesse gráfico, a diferença entre a leitura, né, e a peça de referência. Tá? E se espera, na verdade o que está plotado aqui, cada pontinho desse aqui, é o erro de cada leitura em relação à peça de referência. Tá? Então eu tenho aqui as peças de referências de tamanho 10. Você vê que o espalhamento, né, do erro das leituras aqui está muito próxima da minha referência. Então peças de tamanho 10 milímetros aí, o erro é bem menor, né, bem pequeno, tá todo mundo muito junto aqui. Quando eu começo a utilizar peças de 20 milímetros, né, a minha peça de referência passa a ser a peça de 20 milímetros, note que já aumenta um pouco a distribuição aqui do erro. Né, ele já está bem mais distribuído que nas peças de 10 milímetros. Tá? Então tem aqui 3 leituras acima da referência, né, ou do zero, e 2 leituras abaixo. Tá? Esse ponto vermelho aqui, ó, na verdade, é o bias, tá? Ou seja, é a média de todas essas 5 leituras nessa peça aqui de tamanho provavelmente 50. Deixa eu só checar aqui, é isso mesmo. Então as peças de tamanho 50, né? Eu tenho aqui os erros em cada leitura, eu esperava ler 50 milímetros, li lá 52, né? Então o bias é igual a 2. Ele tira uma média de todas essas leituras em azul e coloca o ponto vermelho aqui, tá? Então esse ponto vermelho nada mais é do que a média das leituras nesse tamanho de peça aqui. Então note que a peça aqui de 50 também espalhou bem mais, tá? que as peças de 20 e de 10. E finalmente aqui no tamanho de 100 milímetros, olha só o espalhamento que teve aqui, as diferenças entre o valor real e o valor da leitura, né? Então, ó, ali aqui 4,20, meu valor de referência era 100, então 104,2 aqui, essa leitura, né? Então, uma diferença bem grande, quase mais do que 4 milímetros aqui. Uma vez que você tem essas médias aqui, ó, esses pontos aqui representando as médias, note que o Minitab fez uma reta aqui, ó, uma reta vermelha, essa reta aqui, é a reta de regressão, né? Dos pontos que eu tenho aqui, dos pontos que representam a média. Tá? Então, essa linha aqui estando inclinada desta forma aqui, significa que à medida que eu aumento o tamanho das minhas peças, ó, nesse sentido aqui, eu aumento também o meu bias, eu aumento o meu erro. Tá? Então, à medida que eu começo a medir peças de maior tamanho, meu erro tende a ser maior. E pelo que se observa aqui nas leituras, o espalhamento do erro também. Tá? Então existe alguma característica, né, nessas medições ou no processo de medição que faz com que, à medida que o tamanho da peça que está sendo medida aumente, o seu erro nas leituras também aumente, tá? Positivamente. Você vê que essa reta aqui ela tem uma inclinação aqui. Nós vamos falar sobre isso já já. Tá? Essa linha tracejada aqui, pontilhada, né? Nada mais é do que o intervalo de confiança, né, a um nível alfa de 95%, tá? Nível de certeza. Então é onde você
espera que os dados estejam, né? Na verdade, a maioria deles aí saiu fora. Então, tem algum fator aí influenciando as leituras, né, com esse instrumento e com relação às peças que você está medindo. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nessas informações aqui, ó, Gauge Linearity, né, a linearidade do instrumento. Tá? Então ele tem aqui uma coluna chamada preditor, né, uma coluna chamada o coeficiente, o erro padrão do coeficiente, né, e o valor de P. Tá? À medida que o valor de P decresce, né, ele é menor que 0,05, significa que o termo é um termo relevante que pode fazer parte da equação que descreve o comportamento dessa reta aqui. Como a gente tem aqui P valores muito altos, né, o que vai acabar acontecendo aqui com a regressão, você vê esse valor aqui de R ao quadrado, né, que a gente chama o R squared, né, ele é bem baixo, de 3,6%. Esse valor aqui de R quadrado significa o quão bem essa linha aqui, ó, essa linha vermelha, descreve a distribuição do meu erro, né? Como é que eu consigo prever o erro, por exemplo, de uma peça que vai ter 250 milímetros? Qual é o erro de medição que eu vou ter? Eu ainda não sei, mas eu poderia estimar, né? Caso esse valor aqui fosse um valor acima de 70%, 80%. Aqui está bem ruim, né? Tá menos que 5%. Então, caso esse valor aqui dê um valor razoável, né, acima de 80%, até 75%, você consegue estimar com relativa precisão aí qual vai ser o erro em qualquer faixa aqui de tamanho de peça. Tá? Então aqui a gente fez o estudo com peças de 10 até 100 milímetros, né? Porém eu posso utilizar também, existem aí paquímetros que medem até 500 milímetros, por exemplo, até mais. Então você, por exemplo, fez o estudo com peças de tamanho até 100 e quer saber qual vai ser o erro quando eu medir peças de 400 milímetros, por exemplo. Então você pode utilizar aqui uma equação, tá? Eu vou mostrar para você agora como é que se encontra os termos dessa equação aqui, tá? Quando a gente está falando de uma reta, né? Então a equação, né, da reta, para quem conhece aí a equação de qualquer reta, ela tem a forma intercepto inclinação, né? Inclinação intercepto, na verdade, que é AX mais B, por exemplo. Tá? Então tá aqui. Eu vou escrever num lugar maior para ficar mais fácil de entender. Então vamos lá. Vou inserir aqui a equação para a gente. Muito bem. Essa aqui, ó, é a equação aqui da minha reta, né? Então ela tem essa forma aqui, ó, AX mais B, tá? Então essa reta aqui que a gente está mostrando aqui no Minitab, né? Ela tem essa forma aqui também, tá? Então vou mostrar aqui, deixa eu só ajeitar aqui direitinho para vocês entenderem. Tá? Eu tenho aqui, ó, nessa tabelinha aqui que o Minitab gera lá quando você faz o estudo de linearidade e viés, né? Qual é o coeficiente da equação que corresponde à constante e qual é o coeficiente da equação que corresponde à inclinação, tá? Slope, em inglês é inclinação. Então eu tenho aqui a equação na forma inclinação-intercepto, né? Basta eu substituir aqui, ó, para mim encontrar a equação que rege aquela reta ali, basta eu substituir aqui o A por menos, perdão, 0,007918, tá? Mais vezes x, né? Que multiplica x, mais o valor negativo aqui de 0,1563. Tá? Essa é a equação que rege lá como é que o meu erro, né, se comporta. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser estimar qual é o ponto vermelho aqui, né, qual é o bias, né, o erro médio que eu vou ter
quando eu medir peças, por exemplo, de 200 milímetros, basta eu calcular aqui, né, 0,007918, que multiplica, né, 200, por aqui, né, e fazer isso aqui. Isso tudo aqui. Então isso aqui vai ser, o resultado dessa conta aqui vai ser o que eu chamo de o erro o erro bias lá na minha medição, tá? Então essas informações aqui são importantes nesse sentido aí, tá? Como o valor de R ajustado aqui não tá tão bom, essa equação aqui, na verdade, ela pode dar um erro enganoso, dar um valor enganoso aí, né? Então, mas a gente pode, por exemplo, fazer aqui só para checar se isso aqui realmente funciona. Então vamos fazer a conta aqui na calculadora. Vamos fazer no Excel, é melhor. Então eu tenho aqui a equação que rege todo o meu comportamento do erro aqui no meu sistema de medição. Então vamos lá, eu tenho aqui que ele vai ser, só copiar aqui, 0,007918, tá? Que multiplica o valor de um erro aqui no meu instrumento. Eu vou deixar essa célula aqui travada como meu instrumento, tá? Mais, né, o valor negativo aqui de 0,1563, tá? Vou fechar aqui. Então, por enquanto, eu não tenho nada aqui. Ele está falando que, em média, aqui as minhas leituras vão estar defasadas de 15 centésimos aqui, né? Então, vamos supor aqui que eu tenho aqui leituras de 10 milímetros. Está falando que o meu erro aqui vai ser de 0,077 alguma coisa. Muito provavelmente não vai dar isso. 0,004. Então, vou colocar aqui 20 milímetros. Vamos ver quanto é que vai dar. Não está dando igual, mas por quê? O valor de ajustado aqui, ó, ele não fala que essa equação aqui, esses valores aqui não estão legais pelo espalhamento aqui, tá? Se você tivesse um valor aqui, um percentual bem grande, né? Próximo de 90, pelo menos, por cento, você poderia usar essa equação aqui para prever qual seria o erro em peças maiores aqui também, tá? Não só dentro do sistema aqui, mas para peças maiores também. Vamos supor que esse valor aqui esteja coerente, que a gente possa utilizar. Se eu fosse medir peças de 200 milímetros, eu poderia esperar um erro médio de 1,42 milímetros a mais aí, tá? Considerando que se o instrumento tenha esse comportamento aqui. Então é para isso que servem esses coeficientes aqui, né? Coeficiente de linearidade e inclinação aqui da reta, tá? O que acontece aqui? Esse valor aqui não está legal, essa equação não pode ser usada. Quando você olha aqui o valor de P, né, você consegue enxergar qual é a probabilidade, né, que você pode utilizar, por exemplo, esse instrumento aqui nessas peças, nessas dimensões de referência. Note que à medida que eu aumento o tamanho da minha peça, o meu valor de P cai drasticamente aqui, ó. Quando chegou em 100 milímetros, ele caiu pela metade praticamente, tá? 10 milímetros ele praticamente cravou aqui, ó. Você vê que as medições se espalham muito pouco. À medida que eu aumento aqui, ele vai diminuindo, ó. Começa a espalhar, vai diminuindo, até chegar em 100 aqui, que espalhou bastante, ó. Ele diminuiu. Ou seja, você acaba tendo um efeito funil aqui, né, de distribuição nas leituras aqui, que torna esse instrumento aqui um pouco inadequado, né, para fazer leituras aí acima de 10 milímetros. Na verdade, isso aqui pode ser o efeito não só do instrumento, mas também da dificuldade que a pessoa que está fazendo a leitura, né, o inspetor aí, tem para fazer as leituras nessas peças aqui, ó. Provavelmente a peça tem alguma característica que à medida que aumenta o diâmetro lá a dimensão, né, que está sendo medida, fica difícil de ler ou o instrumento se comporta de outra maneira, algum erro de paralaxe, alguma coisa, ele acaba errando cada vez por uma quantidade maior, né?
Então esse estudo aqui, ele faz exatamente essa análise aí, né? Qual que é a probabilidade de você ter uma chance de errar aí, né? Ou de acertar também. Pode ser que essas medidas aqui caiam muito próximas aqui da referência. O ideal, né? O que se espera de um sistema de medição que não tenha linearidade e não sofra de bias. Que essa reta esteja perfeitamente horizontal aqui, o mais próximo do horizontal possível, tá? E que ela não esteja deslocada dessa linha de referência, tá? Então, se a reta estiver muito próxima aqui do zero, não tiver essa inclinação aqui, significa que o seu sistema não tem problemas com linearidade, né? Ele mantém o erro linear, né? E propaga o erro de forma linear aqui em sua amplitude de medições, tá? E ela não pode estar defasada em relação a essa linha aqui, porque do contrário vai significar que existe um viés, e o viés, como nós vimos aí na videoaula passada, ele faz com que todas as medições fiquem... A pessoa está lendo lá, fazendo uma leitura e na verdade a, a dimensão real, né? Ela está diferente do que está sendo mostrada pelo instrumento ou está sendo anotada pelo inspetor aí, tá ok? Então é para isso que serve esse estudo aqui de linearidade e viés, tá? Ele é como se fosse um complemento aqui do estudo de gauge do tipo 1, onde você pode checar não só se o seu instrumento tem um bias, mas também se ele se mantém aqui, se ele propaga o erro de forma linear, tá? Note que aqui a linha está aumentando em relação à peça maior, significa que existe uma tendência de eu começar a errar cada vez por mais, né, na dimensão lida lá em relação à peça de referência, tá? Então é importante conhecer isso aqui para que você possa garantir que o seu sistema de medição é capaz de medir peças de diferentes tamanhos sem afetar, né, o resultado final, tá ok? Então é isso aí, essa videoaula é bem curta aqui, o estudo é bem simples, tá? Então eu acredito que isso aqui cobre muito do que precisa ser dito sobre linearidade e viés. Tá ok, pessoal? Então um forte abraço aí, espero que vocês gostem, façam um bom uso aí da ferramenta. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se não gostou, dá um negativo lá. Se inscreva no canal, vou continuar postando aí bastante informação interessante aí para vocês, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.